A Cláudia menina, ela queria um mundo tão afetuoso quanto a casa dela, que era um micromundo dela. E tanta transmissão de conhecimento natural, porque o caboclo falou, olha, não se esquece que hoje é dia de Oxóssi, né? Pense em Oxóssi, reze. E quando você chega no mundo lá fora, era tudo muito cruel, né? Era tudo muito contraditório. Eu falo contraditório para dizer o mínimo, mas era muito racista, né? Por que filosofia africana importa? Porque talvez sem filosofia africana a gente não conseguiria dialogar com outras filosofias. Porque talvez sem a filosofia africana não teríamos a primeira escola de filosofia registrada. Porque talvez sem a filosofia africana não produziríamos um afrofuturismo que é para todas as culturas. Escurecer a mente, descolonizar a mente e ter uma visão afrocentrada significa você retomar, significa o sankofa, você ir lá atrás, olhar para trás, olhar para a história dos nossos antepassados, olhar pela a história dos nossos ancestrais e ir lá pegarmos força, pegarmos experiências, saberes e contribuições para seguirmos em frente. Nas artes, geralmente os movimentos artísticos nunca colocavam a arte negra como uma arte importante. É sempre uma arte secundária, né? A mão afro-brasileira, o que essa mão produziu? Quando você dá um conteúdo para um aluno de pós-graduação, você não está falando, é isso daqui. A gente está falando, você está vendo isso daqui? Vai procurar, vai construir o seu pensamento crítico sobre esse tema que eu estou te falando. Eu sou Renato Nogueira e sou professor no curso de pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E eu quero te convidar para a sala de aula. Por que eu digo que nem todo antepassado é o seu ancestral? Porque antepassados são todos aqueles que vieram antes de nós. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós e toda a nossa linhagem anterior é feita de antepassados. Mas será que todos esses mortos merecem o não esquecimento? Ancestralidade é sobre não esquecimento. Então, há antepassados ancestralizáveis, antepassados que são ancestrais, mas há antepassados que merecem o esquecimento. Esses não serão ancestrais nunca. Nesse sentido, ancestralidade é o tema do primeiro dia da Semana Ubuntu, onde eu, Cláudio Alexandre, Renato Nogueira, Catiúcia Ribeiro e Clóvis de Barros estaremos ao vivo no YouTube da Umbanda EAD para falar o que não te contaram nas aulas de História sobre a vida e luta do povo preto. Saravá, Axé, Mojubá, estamos aqui dando início à nossa Semana Ubuntu. Eu sou Rodrigo Queiroz e nessa semana nós vamos ter uma oportunidade extraordinária de conviver com os grandes mestres da pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, nessa semana comemorativa em que a gente vai também abrir as matrículas para a segunda turma da nossa pós-graduação e o nosso tema de hoje aqui é os saberes ancestrais de origem africana e eu estou comigo para a gente poder desenvolver esse assunto, abrindo essa semana com a presença aqui nos estúdios da nossa plataforma da Umbanda EAD, da Pós-Ubuntu. Estou aqui com o professor Pai Sidney Nogueira para poder interagir com a gente. Muito boa noite, professor. Bem-vindo aqui com a gente nessa Semana Ubuntu. É uma satisfação imensa tê-lo aqui com a gente
nessa troca, tentar nos aproximar o mais possível dos nossos ancestrais aqui nessa trocação. Boa noite a todos, a todas e a todos. Pai Rodrigo, estou muito feliz por estar aqui, estou muito animado pela nossa conversa, por poder fazer uma partilha e trocas, expandir conhecimentos e poder deixar aqui para você também uma série de saberes, né? Saberes ancestrais de origem africana que estão presentes nos diversos terreiros, nas diversas tradições de origem afro-indígena no Brasil. Pois é, pai, o nosso tema aqui hoje é saberes ancestrais de origem africana e a gente está aqui já fazendo as gravações com o senhor e num dado momento a gente conversando, eu te perguntei, e quero repetir essa pergunta aqui para que você compartilhe com todos a resposta, que eu acho muito importante. Eu sei, agora todo mundo vai saber, que o senhor nasceu num ambiente de terreiro, você cresceu, essa foi a religião que te apresentou desde criança. O que para a maioria de nós é algo invejável, porque eu vim de uma religião católica, a maioria dos que nos acompanham vem de outras jornadas, né? Hoje, o senhor, como um pai de terreiro, com mais de 38 anos de iniciação, por que ter crescido no ambiente de terreiro foi muito importante para você? Então, olha só, eu acredito que fez muita diferença, em primeiro lugar, eu ter um Deus preto diante de mim. Eu sou um homem preto, então ter um Deus preto para eu olhar e me ver, e a possibilidade de ter um Deus preto, Xangô ele é um Deus preto, ele é Yorubá, portanto ele é africano, ele é um Deus preto. A gente diz que Xangô ele é gigante, ele é um Deus preto, gigante, gordo, ele é preto, exato, ele solta fogo pelas narinas, ele usa brincos de argola, ele usa uma trança, e ele é um grande rei. E ele também é um alquimista, ele é um alquimista de laboratório, ele fazia magia para controlar o fogo, para poder fazer a chuva cair. Ele é um alquimista. Então, a possibilidade de uma criança preta, depois um adolescente preto, ter um Deus preto diante de si, faz muita diferença, não é? Faz muita diferença. Não é? Muito uma interessante coisa é você ter um Deus branco, outra coisa é você ter um Deus preto para uma pessoa preta. Sabe, pai, Essa era a narrativa que sua mãe contava para você, criança? Essa é a narrativa que eu recebia de Deus. Legal, que legal. Ela dizia: aqui em casa nós temos dois deuses, Xangô e Nhaçã, porque ela é Nhaçã. A minha mãe acordava, ela tomava bênção de Nhaçã. Ela, bênção, ventos de Nhaçã, bênção, borboleta de Nhaçã. É mesmo? Se vinha um raio, ela parava tudo e tomava bênção do raio. Olha só. Entendeu? Então eu tenho uma relação muito próxima dos fenômenos da natureza como manifestação dos orixás, não é? Quase visceral mesmo. É visceral. Eu fui educado dessa maneira. Eu costumo dizer, a nossa família é uma família de fé incondicional. Fé incondicional, não fé cega, não se trata disso. Sim. Mas nós acreditamos na nossa ancestralidade. Esse é o ponto. O segundo ponto, que eu não fui educado com a culpa. Eu não fui educado com a noção de pecado. Você é pecador. Sim, toda criança comete erros, o adolescente também. Às vezes viola. Você não é fruto do pecado, né? Eu não sou fruto do pecado. Primeiro isso, eu não fui educado para me pensar alguém que já nasceu violando uma lei de Deus. Sim. Eu não sou resultado da violação de uma lei.
Sim. Então, eu acho que isso também, eu estou falando isso agora como babalorixá, porque nós recebemos, o senhor sabe disso, Sim. pai, nós recebemos pessoas tomadas por culpa. As pessoas têm culpa por sentir amor, por desejar, Nem sabe de onde vem a culpa. por ter conseguido um bom emprego, por conseguir dinheiro. Ah, eu não mereço, porque aí o irmão é mais bem sucedido, o outro não é. Eu sinto culpa porque eu sou. Não, mas eu sou eu. Não é? Então, eu não fui educado para me sentir culpado. Eu não... Primeiro é isso, eu não... Na nossa cultura, eu não sou resultado de uma violação. Então, não foi o pecado original que nos gerou. Primeiro ponto, isso faz muita diferença. E outra coisa que eu não fui educado com essa noção de que Deus ia me punir, de que, olha, você está violando. Sim, eu fui educado. Minha mãe dizia, olha, você errou, entendeu? Você vai ficar de castigo. Sim, mas é você. Isso aí é você. Você violou uma lei da boa convivência em família, você violou a relação filho-mãe. Minha mãe é muito rigorosa. Minha mãe nunca saiu do lugar de mãe. Até hoje, se nós vamos ao médico, a minha mãe nós não podemos entrar com ela no médico. Ela fala, não, eu que levo o filho no médico, o filho não me leva, porque eu sou a mãe. Depois que eu saí, eu digo o que o médico falou. Interessante. E acho que é disso que se trata a cosmologia, né? É disso que se trata, de ordem, de organização, não é? Nós estamos hoje repletos de adultos que se comportam como crianças. O senhor comentou sobre essa perspectiva. Me lembrei agora de que muitos anos atrás eu vi uma entrevista com o pai Agenor Miranda. Já voltou para a massa de origem, que aqui para o geral desencarnou. E ele dizia o seguinte, uma vez perguntaram para ele se ele não vivia do santo e tal, ele até fazia alguns jogos, né, de oráculo, mas ele era professor também, se tornou acadêmico. Professor, escritor. Ele falou, Xangô me deu uma profissão e dali eu extraí o meu alimento, as minhas necessidades. Então eu acho importante valorizar isso que Xangô me colocou, né? Me trouxe de oportunidade. Quando eu cito isso, essa fala ela está carregada de mistério, né? Olha aqui, Xangô me deu uma profissão. Essa perspectiva do sujeito que ele existe na presença do orixá como seu fio condutor nessa realidade, né? É disso que a gente está falando, pai, quando a gente entende o seguinte, o senhor falou aqui, né? As pessoas não aceitam seu lugar no mundo, né? Estão cheias de culpa. A gente hoje, a resposta eurocentrada é síndrome do impostor. Como você entende isso daí? Eu penso, não é que há um fio condutor no pensamento africano que é um fio condutor para a manutenção da ordem. Vamos entender a ordem como alguma coisa que mantém o bem. A ordem só é possível da perspectiva coletiva. Você não vai estabelecer ordem individualmente, isso você não acontece. Isso vale também para a justiça, por isso que não existe justiça com as próprias mãos, justiça é só alguma coisa coletiva, não é? Abundância também é alguma coisa coletiva. Tem uma ideia interessante, não é? Quando a gente pergunta para um babalaú o que é abundância. Sabe o que ele responde? Ele fala, eu não sei. Por que ele fala isso? Porque a abundância é alguma coisa que só eu posso definir.
Porque a abundância não é sobre o outro, a abundância é sobre mim. Então, abundância é uma sensação que eu vou ter olhando para trás, para mim mesmo. Eu olho para mim Sua própria referência. há 10 anos, Sim. e aí eu me sinto mais abundante do que há 10 anos. Eu não sou abundante olhando para você, pai Rodrigo. Eu sou abundante olhando para mim ontem. A nossa sociedade, tudo que ela faz é olhando para fora. Os saberes ancestrais africanos, tudo que você define é olhando para dentro. Eu me sinto mega abundante. Por que eu me sinto mega abundante? Porque eu tenho autoconhecimento elevadíssimo. Eu sei quem eu sou. Eu sou analisado, só para começar. Eu tenho anos de psicoterapia nas costas. Eu sou uma pessoa analisada. Mas um pai de santo precisa disso? Todo mundo precisa. Que bom. Todo mundo precisa desse lugar. Sim. Desse Se lugar permitir. de escuta. Esse lugar é quase um presente que você dá para você mesmo. Sim. É amor mesmo. Psicoterapia é só sobre você, não é sobre ninguém. É um dos poucos lugares fora do roncó, que eu já falei para o senhor, que você vai ficar consigo mesmo. Sim. É um dos poucos lugares que você vai ficar consigo. Por isso que muita gente resiste e não quer. Entendeu? Então, eu sou muito abundante, porque eu conheço meus limites, minhas limitações, as minhas potências, eu conheço o que pode me enfraquecer. Eu sei o que pode me enfraquecer. Eu tenho consciência disso. Então, me parece que a grande questão hoje é que a nossa sociedade ela resolve tudo olhando para fora e ela olha pouco para dentro. Agora mesmo nós tivemos recentemente esses problemas nas escolas, né? Os problemas de violência nas escolas, esse problema de morte na escola, de aluno matou a professora. Sim. Não tivemos esse problema? Sim. E aí a primeira coisa que se decide é verba para segurança. Verba para segurança. Uhum. Aí, em São Paulo, eu não sei se foi o secretário da Educação, se foi eu não sei quem que foi, diz que ia colocar um botão. Vi essa tentativa de... Um botão Do na pânico. escola. Meu pai Exu. Um botão na escola. Um botão amarelo que ia resolver o problema. Isso não resolve nada, não é sobre isso. Violência é sobre adoecimento coletivo. A escola hoje parece mais um presídio do que um lugar de alegria, de diversão. A escola tem grade, a escola ela tem seguranças. A escola africana não, a escola africana o professor sai para caminhar, ele vê uma fila de formiguinhas andando, ele dá aula ali, com o exemplo das formiguinhas. Ele diz por que elas estão alinhadas, o que significa isso, o que elas estão indo buscar. Ele para, ele vê uma árvore, ali ele ensina a fotossíntese, ele diz o que significa aquela árvore, ele ensina sobre a raiz, sobre as frutas. A nossa escola parece um presídio e o cara diz que um botão vai resolver. Um botão vai resolver o quê? Não é? Um botão vai criar uma falsa sensação de segurança, vai criar uma falsa ideia de que vai coibir a violência, mas nós sabemos que violência é sobre adoecimento. Alguém está muito doente. A sociedade está muito doente, não é? Há um pássaro africano, sankofa, que é um símbolo muito comum hoje em dia, que ele está olhando para trás, não é? Nós precisamos sankofar. Nós precisamos olhar para o nosso passado. Não é? Quer dizer, o presente não está dando conta de responder às demandas do século XXI. Então, nós precisamos dos saberes
dos povos originários, dos povos africanos. Nós precisamos desses saberes. Olha, me ocorreu uma frase do Jung, Carl Jung, que ele diz que quem olha para fora adormece, quem olha para dentro desperta. Na fala do Senhor, que é esse olhar para dentro, que também é um olhar para o passado, a sua ancestralidade, eu me reconheço a partir do momento que eu entendo aqueles que vieram antes, aquilo do qual eu descendo, né? Sankofa propõe esse olhar para o passado para buscar e tomar, né, para si aquilo que ficou no passado. A gente sabe que aqui para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira e o Ocidente principalmente, a grande doença do século, da década, perdão, vai ser a ansiedade, a doença mais paralisadora da humanidade. Isso significa, sintetizando, que as pessoas estão muito presas no futuro. Elas estão muito antecipadas, justamente porque estão desconectadas. Isso aqui é grifo meu, né? Elas estão desconectadas com a sua própria essência, estão hiperestimuladas por um futuro que ela não sabe como vai chegar, como vai acontecer, justamente porque perdeu a base. Eu penso que é isso que a cultura afrocentrada, né, o que os nossos ancestrais africanos têm para nos ensinar abundantemente. Que você não vai ser uma árvore que gerará frutos se não tiver raiz. Faz sentido isso, pai? Eu penso que faz muito sentido. Na minha cabeça, a ansiedade ela é fruto de angústia. Você se angustia primeiro, a angústia é esse lugar de falta de solução. Então você não consegue romper com alguma coisa, você se angustia. Você sente uma culpa profunda, você se angustia, porque você não consegue sair desse lugar. Então, angústia é alguma coisa que tem a ver com aprisionamento. Tem a ver com cárcere. Eu fico preso numa dor. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu falo, não permita que a dor lhe defina. Não permita que um erro lhe defina. Não permita que o sofrimento lhe defina. Você é mais que isso. Todos nós sofreremos, todos nós cometeremos erros, todos nós sentiremos dor, mas a gente não pode permitir que esses eventos negativos, que são negativos, nos definam. Me parece que a nossa sociedade ela se define com base na mitologia do sofrimento. Nós temos uma mitologia do sofrimento que rege a nossa sociedade. E aí, com todo o respeito, mas eu não vou poder deixar de fazer isso, com todo o respeito que eu devo a todas as religiões, e eu considero todas boas, para mim está tudo bem, me parece que a mitologia de Jesus pregado na cruz, ela não é boa. Esse símbolo é um símbolo perigoso. Aceitação do sofrimento. Ele aceitou o sofrimento para nos salvar. Exaltação. Né? Exaltação do sofrimento. Ele está dizendo, eu aceito o sofrimento para salvar vocês e para evoluir. Isso não é bom. E no imaginário coletivo, a ideia é assim, ó, eu estou carregando a minha cruz. Isso! Eu vivo uma crucificação da minha existência, isso é alguma coisa que me santifica, né? Cada um tem a cruz que merece... Cada um tem a cruz Deus que merece. Deus sabe, né? A cruz cada um aguenta. Isso, Deus sabe. Então Deus ele tem uma perversidade, né? De colocar dor nos outros, né? De trazer o prejuízo, o problema para os outros para poder provar para ele que esse alguém merece a atenção dele. Me parece uma coisinha meio de criança, né? Quando tem a bola, não quer deixar o outro brincar, fala, a bola é minha. Se não vou brincar, ninguém vai brincar, né? Um Deus infantil que está sempre querendo ser provado para os outros. Exato. Para os outros. Isso é que está. A gente sabe que não é esse o sentido original, sim, mas esse é o sentido de senso comum. É o sentido que está espalhado. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é o sentido de senso comum que está espalhado.
não é? Exato. Que é aceite o sofrimento para evoluir, o sentido de karma, dívida kármica. Ah, e você tem, quer dizer, mas que dívida é essa que eu não fiz? Eu tenho uma dívida que eu não fiz. E aí eu estou devendo e eu estou sendo punido pela dívida que eu não fiz, mas eu preciso pagar. E aí eu fico acorrentado a uma pessoa porque eu tenho uma dívida com ela. Como é que é isso? Eu não quero. Eu não fui educado com essas noções. E primeiro que eu não fui educado com essas noções, elas nem me tocaram nem de leve. E o senhor consegue entender em que momento que você tem clareza disso? Porque assim, o senhor cresce ouvindo histórias de empoderação, né? Da sua mãe falando dos seus deuses que habitavam a casa. Você é preto, você é Xangô, você é rei. Rei, isso. Então, você cresce com uma autoimagem poderosa. E aí, em que momento te atravessa essa cultura popular do nosso país de ver que os outros adoram a dor, adoram o sofrimento, entende o sofrimento como um caminho viável, né, que aí vai se propor como uma maneira de se martirizar, de se divinizar, só que o senhor cresce num ambiente que é o contrário, né? Seja a potência do Deus que nos habita, o Orixá, e você vai se encantar assim como ele, né? Consegue dizer em que momento você tem uma clareza? A escola que fazia oração, que rezava. As orações já são... a oração escolar, que a professora abria a aula com a oração e afaste de nós o sofrimento, que todos os alunos sejam capazes de aprender, não permita que eles sofram, que eles Isso te soa estranho? Do caminho. Ah, não, aí você começa a falar. Você sabe, tem uma coisa muito legal de Xangô em mim desde criança. Sabe, pai? Eu nunca briguei na escola. Minha mãe nunca foi chamada na escola. Sabe por quê? Eu fui uma criança viada. Criança viada que a gente fala no senso comum é uma criança afeminada. Eu era preto, gordinho, super alvo de bullying, porque eu era uma criança viada. Mas eu sempre fui o melhor aluno da classe, então... Era interessante ser amigo dele. Exato, porque eu tinha cola para dar, podia fazer o trabalho do colega. Mas o que acontece? Mas o senhor sofreu bullying também? Muito, racismo, muito. Assim, era preto, gordo e viado. Tá, e como que o senhor lidava com isso? Eu lidava com isso, sabe de que maneira? Criando um mecanismo psicológico de defesa, que é eu sou superior, eles são medíocres. Eu me tornava Xangô nessa hora. Autodefesa poderosa. Isso, eu não vou responder à provocação porque eu sou superior. Eles vão passar e eu vou chegar onde eu cheguei hoje. É isso aí. Pronto, eu já fazia esse movimento psicológico inconscientemente de ser Xangô. Xangô é rei, minha mãe falava. Mas era algo que o senhor levava para sua mãe? Esse drama escolar? Não levava para minha mãe. Eu sempre protegi minha mãe. Tá. Porque o que acontece? Eu fui criado numa família de muita gente, uma família disfuncional de muita gente. A minha mãe criou 4 filhos e os 8 irmãos dela mais jovens. Sei. Então era uma casa de muita gente e os filhos de santo. Então eu desde muito cedo eu me tornei autônomo, porque eu não queria... Minha mãe tinha que lidar com muito problema e eu não queria ser mais um problema. Isso também me fortaleceu psicologicamente. Isso está na minha subjetividade. Sim. Eu, desde criança, fui muito autônomo. Eu não gostava de estudar, mas eu estudava porque eu não queria decepcionar a minha mãe. Olha que interessante. O senhor coloca aqui que muito cedo o senhor descobre que a educação é um caminho viável para a sua emancipação, né? A gente está aqui hoje para contar a história do povo preto, que não é a que aprendemos na escola, inclusive. E que nessa semana nós vamos trabalhar essa temática, esse universo de saberes. E o pai Sidney, ele é doutor em semiótica. Então, para além da sua jornada sacerdotal, religiosa, espiritual, tem
toda a sua jornada e conquistas no caminho acadêmico e ocupa aqui na pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Brasileira, entre algumas disciplinas, a principal dele é o Candomblé Queto. Então, é responsabilidade do Pai Sidney trazer para o nosso alunado o contato com o Candomblé Queto e o universo das divindades, os orixás, portanto, cultuados na Iorubalândia, né? E ele separou para nós em aula 21 orixás para que a gente possa tomar contato, e não aqueles 7 ou 16 tão populares e comuns que a gente acaba tendo contato. Pai, na nossa sociedade afirma que vivemos num país em que o preto produz racismo com ele mesmo. E tivemos uma conversa em que você me deu exemplo prático do que é o Pacto da Branquitude. Queria que você falasse um pouco sobre esse termo e também explicasse para o nosso público o que é o racismo. Você lembra desse momento, né, que a gente conversou? Eu me lembro. E se você quiser contar o motivo até, né, a história que você trouxe ali e se fizer sentido, que explica o pacto, porque eu já tive contato com o tema, Pacto da Branquitude, mas o senhor colocou ali de uma forma tão prática que eu falei, nossa, agora caiu uma 10 fichas aqui, né? A gente precisa entender duas coisas, né, que é fundamental. Quem fala muito sobre isso é a própria Catiúcia, que é uma grande pensadora negra também, uma grande filósofa. Que vai estar aqui com a gente essa semana, Catiúcia Entendeu? Ribeiro. Que é uma pessoa que eu sigo também, eu sou leitor. Nós temos trocas, né, recíprocas. As nossas produções, elas circulam entre nós. E primeiro a gente precisa entender que esses conceitos são conceitos abstratos. Eles são do nível conceitual. Não é todo racista que o é intencionalmente. Ele não diz, agora eu vou ser racista. Ele foi educado para ser racista. É isso que a gente vai falar de estrutural ou sistêmico. Exatamente. É o racismo estrutural. Quer dizer, o racismo estrutural é um racismo que está na nossa estrutura, como é dormir na cama com travesseiros, como é comer com talheres. Você não pensou sobre comer com talheres. Você até acha feio a gente no candomblé, às vezes, tendo que comer com a mão, mas isso é cultural. Não é coisa de preto. Não é coisa de preto, exatamente. A nossa cultura, ela é naturalmente racista. Ela é racista, a nossa cultura. Sim. A nossa cultura, veja, pai, nós pretos e pardos, a categoria negro do IBGE, que o IBGE ele usa essa categoria negro. Na categoria negro você tem pretos, como eu, e você tem os pardos, que dá para problematizar um pouquinho essa denominação. Eu ia problematizar, inclusive. Isso, ela existe de fato. Né? É uma coisa, está muito ligada aos Estados Unidos. Alguns teóricos dizem, não, pardo é papel, né? Não existe pardo. Mas o IBGE categoriza assim, pretos e pardos. Pretos e pardos são os negros. Nós somos negros no Brasil 56,2. É muita gente. Sim. E aí só agora, no governo atual, que nós estamos um pouco representados, muito pouco também, nos ministérios. Foi aquilo que eu falei para o senhor. E parece que está incomodando, inclusive. Né? Muito. Incomodando muito. Porque o pacto narcísico da branquitude, que também é um conceito abstrato, né? Que é um conceito da psicanalista Cida Bento, ela que tem um livro, inclusive, sobre o pacto narcísico da branquitude. O pacto da branquitude. Exatamente. A branquitude, ela tem um pacto que é para a manutenção dos seus privilégios, não é? Foi aquela história que eu contei para o senhor. Uma pessoa preta me agenciava
e ela vendia o meu trabalho, as minhas palestras, a formação de letramento racial. E quando ela ia oferecer o meu trabalho, as pessoas queriam de graça. Ou dando um presentinho. Olha que oportunidade ele vai ter. Isso! Né? Tipo assim. Como se estivesse fazendo um favor para mim. Eu mudei de agente, peguei um agente branco, ele nunca foi questionado sobre os valores. Isso é forte. Isso vira uma chave de entendimento. Então, significa que, quando a gente fala então desse pacto, e que é um racismo mesmo também, funcionando ali, é imperceptível para o contratante branco o fato de que, quando ele está negociando com a pessoa preta, ele é levado a desvalorizar aquele serviço, aquela importância, pelo fato de ser o que é, preta, mas se é um branco intermediando, vale aquela palavra como uma carteirada de valor? Não, se ninguém, é muito curioso isso. Eu acho que ninguém traduziu tão bem isso aí. Acho que o senhor acabou de traduzir da melhor maneira possível. O que acontece? O branco está acostumado a comprar de branco. Ele está acostumado a dizer sim porque é o pacto para os brancos. Ele tem funcionários brancos. A professora era branca, o dentista dele era branco, o advogado era branco. Na televisão, quem estava na televisão em lugares de prestígio, na novela, era branco. O amor protagonista, um protagonismo de amor, era branco. Disney, pensa as princesas. Exatamente. Então, ele está acostumado. Né? Isso é uma questão semântica, é sobre sentidos. Ele foi produzido, o sentido para ele é valorizar. E aí tem a história do preto no Brasil. Qual que é a história do preto no Brasil? É a história da escravidão. É a história da servidão. E aí tem o preto, então, o que ele sente sobre nós, a menos que ele receba letramento racial e elabore isso, é que nós estamos aqui para servi-los, para servir aos brancos, não é? Então, quando uma pessoa preta me agencia, ele olha para minha agente preta, ele vê uma preta vendendo um preto, que sou eu. Aí ele imediatamente pensa, não, isso aqui não tem esse valor que eles estão exigindo, porque eles são descendentes de escravos. E aqui quem não tinha nada, agora qualquer coisa basta. Isso, e aqui eu estou usando escravos porque é o pensamento, mas na verdade os nossos ancestrais foram reis e rainhas, artesãos, professores, alquimistas, ferreiros, escravizados. Subjugados, desumanizados e escravizados. E aí, quando é um branco, entra em ação o pacto. Não é que ele está pensando conscientemente. Não é um sentou para conversar sobre isso, ó. Não vamos... Isso, não tramou, entendeu? Não é um... me fugiu a palavra. Se é branco, é isso. Se é preto, não está tramando. Não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. É o pacto. É a manifestação do pacto. É o que você está acostumado a fazer, não é? Quer dizer, então, o pacto narcísico da branquitude... nós vimos agora Fábio Porchat. Recentemente. Defendendo o indefensável. Ele não está defendendo o indefensável. Ele está defendendo um outro branco, porque os dois têm pacto. É mais sobre o pacto do que sobre o crime. Então, ele nem pensou, porque eu tenho certeza que agora ele já reelaborou, porque quando a gente problematizou e todo mundo começou a apontar que era gravíssimo fazer uma piada sobre a escravidão, dizendo que a escravidão era trabalho, e inúmeras outras piadas
de pedofilia, de machismo. Se fosse nazista, teria sido cancelado sem problemas. Se fosse sobre o Holocausto... Aí seria... Aí iam defenestrar ele. Os brancos fariam isso. Exato. Mas como foi o preto o alvo, então não é um problema. Porque os nazistas foi um crime cometido de brancos com brancos. Com brancos, é. E assim... De novo o pacto está atuando. E um número menor do que os escravizados, muito menor, né? Assim, não estamos menor. diminuindo, é que não se trata 12 disso. milhões de pretos e pretas escravizados nas Américas. Agora... O Leopoldo matou mais de 20 milhões de negros. Né? Exatamente. Então, veja bem. Então, é sobre isso o pacto narcísico da branquitude. Eu estou muito mais interessado, isso é um movimento que começou nos Estados Unidos. Tem uma professora maravilhosa, uma psicanalista nos Estados Unidos, que é a Robin DiAngelo, que ela é especialista nos estudos da branquitude, que é justamente estudar esse comportamento da branquitude, dos brancos. Porque é esse comportamento de manutenção de poder, de manutenção do pacto e a fragilidade, ela fala sobre a fragilidade branca, de não se sentir capaz de assumir os seus próprios crimes, não é? Porque o racismo é um crime, não é? Então, eu penso que a gente precisa conversar um pouco mais sobre o pacto. Eu mesmo falo bastante. Isso significa que, por exemplo, numa relação de subordinado, o branco tem dificuldade de se subordinar a um líder preto? Um patrão preto? Alguma coisa nesse sentido? Olha, eu recebo Tem contato com isso? Tenho contato e experiências. Eu recebo muitos jovens, trainees, até de grandes empresas, eu vou declinar de dizer o nome para não me comprometer, senão depois tem que dar dinheiro para o Dr. Edio. Então eu vou declinar de dizer o nome. Grandes empresas com programas de inclusão, de diversidade, você fala, está acontecendo, eles estão aceitando a gente. É mentira! Eles estão aceitando porra nenhuma. Aí o jovem preto vem até meu jogo de búzios, ele conseguiu entrar, ele passou em todas as provas, ele fala inglês fluentemente, ele conseguiu entrar nesses grandes programas. O que acontece? Quando chega lá, se é numa posição de supervisor ou supervisora ou de gerente, ele tem que comandar brancos. Os brancos não aceitam esse comando preto. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: se é numa condição de trainee, ele tem um chefe. O chefe normalmente é branco. O chefe é racista. O chefe não queria aquele programa lá. Ele não aceita o programa. Ele chega para mim, inclusive, para desistir do programa que ele tanto almejou, estudou e se dedicou para entrar no programa. E ele vem para mim para perguntar: pai, o que eu faço? Eu desisto, eu não estou suportando a pressão. Porque sabe, pai... Ele vai sendo sufocado para desistir mesmo. Nós pretos e pretas, é horrível falar isso porque é alguma coisa que abre cicatrizes profundas. Os brancos não sabem isso, eles nunca saberão. Não adianta, eles podem ser antirracistas, eles podem ser aliados, eles são brancos. Eles não tiveram que passar por isso. Eu vou dizer para o senhor, para nós, é sempre a lâmina mais afiada, a lente mais grossa da lupa. Eu sei porque eu passei por isso no meu mestrado e doutorado na USP. Eu tinha que ouvir que eu não sabia escrever.
O senhor viveu... Eu já o era racismo- pós-graduado. O racismo científico o senhor viveu. É claro, na USP. Eu sou linguista, a escola é francesa. Meu Deus do céu. Eu tinha que ouvir que eu não sabia escrever, sou formado em linguística, eu sou formado em letras, português e linguística. Eu tinha uma pós-graduação em linguística aplicada ao ensino de línguas. Eu chego no mestrado e doutorado e eu tenho que ouvir que eu não sei escrever. Para nós é sempre a lâmina mais... a lente mais grossa da lupa, é sempre a lâmina mais afiada, é sempre a faca mais amolada, é sempre o chicote mais grosso, pai. E é 56% da população. 56,2%. É disso que a gente está falando. É disso que se trata a discrepância, né? É disso que se trata, entendeu? Por isso que eu digo sem constrangimento, eu sou bom, eu sou muito bom. Eu devo minha vida a Xangô, a minha mãe, aos meus pais, aos meus ancestrais. Chegar aqui, não pensa que qualquer preto chega aqui onde eu Não estou. tem que ter Eu modéstia. estou indo para a Alemanha representar o Brasil pela embaixada alemã num programa de intercâmbio de ideias com grandes intelectuais do mundo todo. Um preto não chega nesse lugar. Ah, Do grupo, mas do axé chega. exatamente. Quem tem axé chega. Quem tem axé chega. Do grupo, eu sou o único preto. Eu sou o único preto É mesmo. do grupo. Entendeu? Então... No mínimo tinha que ser 50%, né? No pai? mínimo. Né? No mínimo. Então, voltando naquela pergunta inicial, quer dizer, a consciência, porque a Aimé Césaire ele vai cunhar o termo negritude. Sim. Ele cunha o termo negritude. Porque ele começa justamente a discutir a falta de autoestima negra, de orgulho negro, de conhecimento da própria história. Foi muito feliz, né? Negritude foi feliz. Muito usar, feliz. E aí nós temos outro problema. Por que a gente não tem a força que nós usamos, inclusive, para resistir a todos esses desafios? Porque desses 56,2% de negros, pretos e pardos, metade não tem negritude. Esse é um outro dado doloroso, né? Metade não se pensa negro. Eu me penso negro, eu me penso muito preto. Desde sempre, né, pai? Desde é isso que você está falando. Eu fui desde educado criança, como com uma Deus criança preto. preta. Eu fui educado para ser preto. Eu fui educado para eu tenho essa ancestralidade preta. Isso faz muita diferença. E nisso, em uma entrevista para o Instituto Racionalidades, o senhor fala sobre como a encruzilhada e os saberes da encruzilhada te curaram e foram fundamentais para que tivesse um olhar diferente para si e no seu caminho, né? Poderia contar como foi esse movimento para o senhor? A encruzilhada, para mim, veja bem, qual que é? Vamos pensar numa imagem, uma metáfora imagética. Você tem uma linha, assim, você tem um fio aqui, você tem um caminho com dois lados apenas, né? Com dois extremos, você tem um caminho. É um caminho único. A nossa sociedade é a sociedade da mão única, ou de um lado ou do outro. É um maniqueísmo, né? Tudo binário. Sim. Então, ou você é gordo ou magro, mulher, homem, bom, ruim, certo ou errado. E esse lugar é um lugar de muita angústia. Porque você tem que fazer escolhas... Só extremos. Extremas. Tá, mas e nesse meio aqui, o que está acontecendo? É um espectro gigante. Exato. E aí você ignora tudo que está acontecendo aqui antes de atingir os extremos. Aí Exu vem e faz o quê? Ele corta essa linha única de dois extremos. Ele corta e ele produz o quê? 4 possibilidades. Não é? Ele para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, a encruzilhada, eu costumo dizer, falo, olha, você está angustiado, você está sem solução, vai para o centro da encruzilhada. Vai para o centro da encruzilhada. Vai conversar com o Exu, vai lá,
deixa seus problemas com o Exu, dá um grito lá, dá uma cambalhota e sai desse lugar que você está. Refaz o caminho, não é? Todos nós, durante a vida, temos momentos momentos dogmáticos, momentos de que a gente não tem, sem saída. Você fala, estou sem saída. É mentira, tudo tem saída. Tudo. A encruzilhada é a saída. Na situação, o que o senhor está dizendo, vou evocar aqui um filósofo, pensador eurocentrado, que é o Heidegger, né? E ele diz o seguinte, que a clareira da existência, esse momento da angústia, que você acha que não tem saída mais, você está ali questionando, né? Mas por que eu? Por que eu cheguei aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Na realidade, essa clareira dele a gente pode trazer numa perspectiva afro a encruzilhada de Exu, né? Exatamente, exatamente. Você precisa... eu tenho falado eu até brinco no meu Instagram, eu falo, gente, você está com um problema, você está angustiado, está se sentindo sem saída, dá uma cambalhota. Eu vi você falar isso. Manda uma mensagem para o seu corpo que ele pode se movimentar, entendeu? Dá uma gangalhota, levanta, sai. Eu vi o senhor recentemente fazendo uma live, hoje eu acordei meio cabreiro, não sei o que, eu fui ali e deu uma cambalhota. Mas foi no colchão, porque o meu corpo não dá. Eu peguei o colchão e coloquei no chão, porque eu não vou dar aquela cambalhota no chão, porque eu vou me machucar. Mas não é essa cambalhota, né? Uma cambalhota da pessoa adulta, velha. Mas é isso. Aí você... Porque, é claro, eu não sou besta. Você manda uma mensagem para o seu cérebro. Naquele movimento, você também manda uma mensagem para o seu cérebro, que é... Olha, eu posso me movimentar, eu posso me divertir com a vida, eu dou uma cambalhota. A gente nem se move mais, pai, a gente não dança. A nossa sociedade não dança. A nossa sociedade... Não o senhor, né? Que dá até aula de dança. Isso, não. Nós dançamos no terreiro. Mas a nossa sociedade não dança. Ela é dura, é uma sociedade dura. É uma sociedade do rigor, da rigidez, não é? Então, eu penso que é isso, né? Quer dizer, eu falo de epistemologias da encruzilhada, não é? Quer dizer, porque a encruzilhada... O que é a encruzilhada? A encruzilhada é esse lugar de possibilidades, de novos caminhos, de cruza o problema, atravessa o problema, olha para ele, sim, e vê para onde você vai. É aí que o senhor, junto com a professora Ellen, produz a coordenação desse giro epistemológico, né? Esse livro maravilhoso. Inclusive, essa capa foi feita para vocês, não sabiam, né? Depois que a Ellen me falou, o artista maravilhoso, Breno Loser, fez essa capa desse Exu. Ele é de candomblé também. Sim. Giro epistemológico para uma educação antirracista, que é possível ver aí do lado do senhor e também em tela. E você que está nos acompanhando pode encontrar aí na Amazon ou em qualquer livraria boa, né? Porque se você chegar numa livraria, pedir, eu quero giro epistemológico, e não tiver, desconsidere, não é boa essa livraria. Livraria boa tem um livro, esse e o Intolerância Religiosa, ali está como pai Sidney, tá Sidney Nogueira, que é Sidney Barreto. Eu já vi livro com o seu nome assim, né? Sim, Sidney Barreto. Depois, né? Eu comecei a usar Sidney Nogueira. Isso. Já é Sidney Barreto Nogueira, mas eu comecei... Porque como na academia a citação é o último nome... Melhor assim. Então depois você tem aqueles negócios do currículo Lattes, enfim, para valorizar a sua carreira acadêmica. Aí eu reduzi a Sidney Nogueira. Aliás, os 50 primeiros... matriculados na turma 2 aqui da pós-graduação vai receber em casa o exemplar do Intolerância Religiosa autografado pelo professor e pai Sidney Nogueira. Então aproveite aí, assim que a gente abrir as matrículas no dia 14, fique atento, dia 14 nós vamos abrir aqui na live as matrículas para a segunda turma dessa nossa pós-graduação maravilhosa. Pai,
Quero ainda continuar aqui, vou te ocupar ainda, porque eu acho muito importante uma consideração que o senhor tem sobre a relação entre o antepassado e os ancestrais. Afinal de contas, eu percebo às vezes que as pessoas têm dificuldade de entender o que são os ancestrais. Sim. Você sabe que eu preciso também fazer um parênteses aqui para as pessoas não acharem, porque as generalizações são sempre perigosas, né? Achar que tudo é uma coisa só. Sim. Então, eu tenho uma formação muito voltada para o candomblé queto. Isso. Que é o candomblé de origem iorubá. Foram os escravizades, né, pretos iorubás que dão origem ao candomblé queto no Brasil. O candomblé queto é iorubá. Ponto. O meu mestrado e doutorado foi sobre a língua iorubá, né, sobre os cantos de terreiro. Eu pegava os cantos, eu gravava, eu fazia a transcrição, depois eu analisava esses cantos. Então, o meu trabalho todo é com a língua iorubá. Inclusive, vamos dar um spoiler? Posso dar um spoiler? Sim. Depois, senão, a gente tira. Vai sair um livro, né? Do senhor com orações. Vai sair o primeiro livro em orações trilingüe. Trilingüe. Uma delas português, iorubá e inglês. Aí, ó, se liga, assim que tiver em mãos, o Pai Cid, a gente vai estar aqui também fazendo uma live. Nós vamos fazer um lançamento aqui, lançamento. Então, a minha perspectiva, né, a minha perspectiva conceitual é a perspectiva iorubá. Ok. Só para a gente delimitar o campo, para as pessoas não acharem que é tudo uma coisa só, porque de verdade não é. Então, essa é a minha perspectiva sobre ancestralidade. Então, para os iorubás, você tem os mortos comuns. Vamos pensar no seguinte. Então, todo mundo que morreu da nossa família, nossos pais, avós, bisavós, todos eles são antepassados. Antepassados. Sim. Então, vamos pensar numa chave, uma chave maior, e aqui dentro, eu tenho antepassados. A chave maior, antepassados. Dentro dessa chave maior, eu tenho um conjunto de antepassados que são ancestralizáveis. Defina, não consegui. Que vão ser os ancestrais. Não é todo antepassado que é ancestral. Meu tio sacana, não é. Por que não? Porque ele não merece ser lembrado, ele merece. Ok. Naturalmente, a família não vai lembrar dele, não vai dar altar para ele. Pode até lembrar, mas não vai colocá-lo num lugar de destaque, de prestígio, ou alguém cujos exemplos mereçam ser seguidos. Eu vou me arriscar a dar um paralelo aqui de exemplo. Não sei se vai fazer sentido. Eu acho bom traduzir. Os japoneses têm uma prática comum de culto aos antepassados. Sim. Mas aí independe. Né? Então, quando morre o marido, a esposa, o filho, o pai e tal, faz aqueles altarzinhos deles domésticos ali, e ali eles rezam sempre, colocam oferendas e tudo mais. Mas aí acho que não podemos dizer que são ancestralizáveis, porque não estão ancestralizando, estão apenas mantendo a memória do antepassado que passou, já foi para outra realidade, mas independente de fazer juízo. Se ele era bom, merece, não merece. Não, aí é consanguíneo, entendeu? Mas é só porque em algum momento alguém falou isso. É a mesma coisa? Não. Então não é a mesma coisa. Existe uma categorização. Ó, esse meu antepassado foi foda, porra, realizou coisas XYZ incríveis e eu vou ancestralizar ele, é isso? Isso. O senhor fala que a ancestralização é um movimento de quem aqui permanece. Isso, quem ancestraliza somos nós. É quem está vivo que ancestraliza. O ancestral depende da nossa capacidade ou da nossa avaliação de tornar alguém imortal. Alguém que não merece ser esquecido. Porque todo ancestrado é um antepassado. Todo ancestral é um antepassado. E nem todo antepassado será ancestral. Exatamente.
Isso tem a ver com a história que ele fez. É conduta, tem a ver com conduta. Conduta. É Comportamento. Conduta é uma coisa fortíssima entre os iorubás. Eu falo sobre a memória que você deixa. Que história que vão contar da sua história? Isso, a sua história merece ser contada, recontada, contada para os seus netos, contada para as crianças. Essa história merece ser contada? Como a sua mãe contava sobre Yansan e Xangô. Exatamente. Senhor. Ok. Os orixás que a gente cultua são nossos ancestrais? Míticos. Qual é a diferença, então? Há dois tipos de ancestrais. Os parentais são aqueles que foram nossos parentes, e os ancestrais míticos, que são ancestrais do campo da mitologia, ou seja, esse conjunto de narrativas que o próprio homem criou, né, para significar a vida. Certo. É disso que a mitologia organiza a vida. Todos nós somos seres mitológicos. Eu vou te interrompendo, pai, porque eu preciso aproveitar. Agora aqueceu esse nosso assunto. A gente chegou num ponto nevrálgico, inclusive. Eu sou de Umbanda e sou branco. E em algum momento eu ouvi dizer que não era legítimo eu ser iniciado no orixá ou cultuar o orixá, primeiro porque sou branco. A princípio, a pessoa não sabe do meu lastro consanguíneo, mas eu pareço só ser branco, um exemplo. E que, então, cultuar o orixá, se voltar para o orixá, seria um privilégio apenas de pessoas pretas. Pelo que o senhor está dizendo, então, se é no campo, a ancestralidade está no campo mítico, eu adoto isso independente da minha realidade fenótipa aqui nessa encarnação, nessa vida. Não é nem você que adota, são eles que lhe acolhem. Porque a ancestralidade preta, essa ancestralidade mítica, ela é muito generosa e acolhedora. Na verdade, é ela que acolhe os brancos, porque ela é generosa, porque ela é superior. Entendeu? Então é possível por isso, porque não é ilegítimo uma pessoa branca iniciada. Nós temos na história do candomblé na Bahia, né, grandes ialorixás iniciadas brancas, não é? Com grandes nomes. Eu acho que aí você tem um outro campo de problematização, que é um campo sociológico, não é o campo litúrgico. O campo litúrgico não está se incomodando com isso. Tá. Quando alguém vai lá com o senhor no Búzios, uma pessoa branca, o senhor já comentou comigo que tem grande parte dos seus filhos, são centenas de filhos, e uma boa parte deles são brancos. 60%. Bom, então é um dado bem específico, inclusive. Como que é dito, então? O que é isso? É uma ancestralidade do sujeito? Passa a ser uma ancestralidade a partir do momento que acontece esse casamento, entendeu? Essa ancestralidade, de verdade, ela não é dele, ela não é uma ancestralidade dele, não é? Mas como eu disse, é uma ancestralidade que o acolhe. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós sabemos, e agora tem aqueles exames, aqueles testes genéticos... Que mostra que nós temos inúmeras ancestralidades. Sim. Não é? E as porcentagens no sangue. E as porcentagens, não é? Então, inclusive referendando o fato de que o continente africano é o berço do mundo. Portanto, se o continente africano... Exato, eu ia dizer isso. Tudo parte da Eva mitocondrial, que está no eixo da África. Quer dizer, pronto. Esse é o ponto de partida. Africano, exato. Se o continente africano é o berço do mundo, todos nós somos um pouco africanos. Sim, depois você vai ter os movimentos de migração, você vai ter as andanças, enfim, aí outras
outras ancestralidades começam a entrar na nossa vida, não é? Mas eu de verdade, eu não gosto muito dessa discussão, pai, entendeu? Eu quero que, de verdade, não é um problema para mim, não é um problema, nunca vou questionar. Esse movimento de branco não tem santo, ele é muito mais forte na Bahia, porque a Bahia é muito preta. Tá. Então tem uma discussão de branco não tem santo. E eu entendo, porque é uma tentativa de pacto às avessas. Pacto da negritude. Exato, é uma tentativa. É. Entendeu? Mas o maior divulgador do candomblé baiano foi branco, o Pierre Verger, poxa. Exato. Então, eu penso que isso é uma tentativa de pacto da negritude. Tudo bem, eu acho legítimo, está tudo bem para mim, não é um problema. Mas de verdade, não é a minha seara. Eu não vou fazer esse movimento segregacionista, e até não vou fazer porque eu sou de Xangô, e Xangô, uma das coisas da natureza de Xangô é a aglutinação. Xangô não segrega, ele não é segregacionista, não é? Mas eu não vou, eu entendo, né, de racismo, entendo da violência branca, entendo do pacto da branquitude, entendo que a branquitude tem trânsito livre, inclusive para estar no candomblé, eu entendo tudo isso, não é? Mas isso eu não penso que seja um problema central. Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente está aqui no momento histórico dessa discussão entre afrocentrismo em contrapartida do eurocentrismo, né? Eu quero que o senhor comente como que isso afeta a nossa sociedade, porque aí eu vou fazer o gancho também com essa situação. De repente, a branquitude vindo para as crenças afrocentradas é a oportunidade que se tem de também fazer esse contágio positivo de decolonizar o pensamento, o comportamento, a cultura vigente ainda, para ir construindo uma sociedade mais afrocentrada, mais antirracista, a partir da vivência no ambiente de terreiro. O terreiro talvez seja a grande escola para essa sociedade em reformação. Faz sentido isso? Em alguma medida, quando a gente tem os brancos vindo para o terreiro, a gente precisa fazer uma leitura de que as noções euro-referenciadas, de que a eurocentricidade fracassou. Por exemplo. Porque o que acontece? Se o branco vem para o terreiro não é branco. Sim. O terreiro, ele é preto, ele é afro-indígena. Sim. Ele é indígena e preto. O que está ali, há marcas, enfim, se for no caso da Umbanda, nós sabemos que a Umbanda mais, menos cristianizada, tá? Mais, menos kardecizada. Nós sabemos, tudo bem, são Umbandas, o senhor sabe disso melhor do que eu. Não é? Mas não adianta, o terreiro branco ele não é. O terreiro não é branco. Não é? Quer dizer, o preto velho não é branco, o caboclo é um pajé, portanto ele não é branco, os baianos não são brancos. É o pardo. Exatamente, é baiano. Então o terreiro é preto. Então, eu gosto de subverter a leitura. Porque muitos falam que os brancos estão embranquecendo o terreiro. Não, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que os brancos estão vindo no terreiro para buscar cura por meio da negritude, por meio das noções indígenas, afro-indígenas, não é? Por
que os brancos estão no terreiro? Os brancos sabem que o terreiro é bom. Por isso que eles estão no terreiro, não é? Eu acho que, até falando do lugar do branco, né? Eu me arrisco dizer que é o caminho natural do branco brasileiro, vamos dizer aqui, numa busca de se conectar à naturalidade da existência, a natureza por excelência, né? Deus de uma forma mais natural possível. É o terreiro que oportuniza isso. A igreja de concreto, que hipervaloriza pinturas, ela está completamente desconectada da fonte dos rios, né? Das cachoeiras, dos mares, das florestas, né? E em algum lugar a alma pede que a gente se volte à natureza, a esse culto à natureza, dessa vida essencial. Me parece que isso está nada consciente. Isso acontece de uma forma inspirada nos sujeitos, né, nesse encontro com os terreiros. A gente vê constantemente isso. Sabe, pai, o que é importante é que o branco não se ofenda pelo terreiro ser preto. Eu já fui Será que existe isso? Muito, eu já fui atacado, porque eu disse que o terreiro é preto, que a origem é preta, que a cultura é preta. Eles acham que esse discurso é segregacionista. Eu acho que o que segrega é o discurso de dizer que é só para preto, né? Aí acho que parece que fica implícito essa separação. Agora, eu assusto quando o senhor diz que... Porque eu branco, falo isso, né? O terreiro é ambiente afro-indígena, né? Exato. É a origem preta. Do mesmo modo que o budismo é oriental. E você vai rejeitar isso? Não é? Do mesmo modo que a Igreja Católica Apostólica é romana. Sim. Não é? Quer dizer... Não dá para negar. Isso. Qual que é o problema? Então é isso. Eu não tenho problema com brancos no terreiro. Eu não tenho problema. Eles podem vir, se for fazer, vai fazer santo, vai iniciar, se quiser, para mim está tudo bem. Só que ele tem que saber, ele tem que assumir que ele... Eu acho que talvez o senhor está dizendo que o branco tem que vestir a negritude também. Ele tem que aceitar o que ele veio buscar, os saberes da negritude. Ele veio buscar os saberes ancestrais negros. Ele veio buscar os saberes da negritude. Ele veio buscar o remédio negro para sua cura. Nesse ponto, o senhor, como linguista e especialista em semiótica, doutor em semiótica, uma das abordagens do seu estudo é apresentar e tratar a origem, como o senhor já comentou aqui, do sentido e o significado das palavras, né? O senhor pode nos explicar a origem da palavra negro, vou colocar aspas aqui, e por que o senhor diz que essa é uma invenção do homem branco? Então, isso é Fanon, na verdade, não sou eu, Sim. é o Fanon, é ele que... isso é fanoniano, não é? Quer dizer... A racialização, né? A racialização, quem que decidiu racializar? Foi o branco que decidiu racializar. Antes dele racializar, todos nós éramos existências, nós existíamos. Humanos, no mínimo. Isso. Não, o próprio humano é invenção da Europa. Sim. A Europa que inventa a categoria ser humano. Mas como é que ela inventa a categoria ser humano? Quem nos fala sobre isso é a querida Grada Quilomba. Como é que a Europa cria a categoria ser humano? Ela cria a categoria ser humano como Narciso. Narciso acha feio o que não lhe é espelho. E quem que está diante do espelho quando a Europa cria o ser humano? Ela. Ela, branca, um homem branco, cristão. E aí olha para o espelho e diz, isso é ser humano. Pronto. Então é uma categoria criada da perspectiva de Narciso. A Europa é um Narciso. Ela só acha bonito a sua imagem e semelhança. Tanto é que trouxe a ideia de que Deus
Deus, na realidade, o europeu ele criou Deus à sua imagem e semelhança, e não o contrário que ele tentou propor, Exato! né? Ele criou Deus à sua imagem e semelhança. Exato, ele é tão narciso que até Deus precisa ser a sua imagem e semelhança. Então, quando ele faz isso, ele desumaniza todo o restante. Porque como é Eu costumo dizer que a Europa inventou o ser humano criando uma fronteira de espelhamento. Então, eu sou a Europa, eu estou aqui no centro, eu boto uma série de espelhos ao redor, e aí quando eu olho, eu me vejo, aí eu digo, olha, isso é civilizado, isso é religião aceitável, isso é desejo aceitável, isso é identidade de gênero aceitável, isso é sexualidade aceitável, isso é normal, isso é regular, isso é ciência. E aí tudo que está fora da fronteira é desumano, é não civilizado, é seita, é dialeto, é subjetividade, é conhecimento subjetivo, é mitologia, é invenção. Aí, nesse maniqueísmo. E aí, nesse momento, eles racializam quem está fora das fronteiras e criam a categoria negro. Então, a categoria negro, ela é uma invenção da Europa. A Europa inventou o negro. Ela inventou o negro para poder desumanizá-lo. Ela inventou para dizer, olha, ele não se parece comigo e, portanto, ele é anormal, irregular. Nem alma tem. Nem alma tem. Não tem alma, não tem Deus e não tem lei. Alma, Deus e lei. Foi isso que os invasores do Brasil disseram sobre os indígenas quando chegaram aqui, que os indígenas não tinham nem alma, nem Deus e nem lei. Porque não tinham um Deus como o deles, não tinham a lei como a deles e não tinham alma como a deles, não é? Então, esse movimento é um movimento de desumanização. Para quê? Para você poder subalternizar, para você poder escravizar. Então você fala, não, eles não são seres humanos como nós, olha, mas eles são muito diferentes e aí eles podem ser escravizados. Como que, para o senhor, o culto ancestral é importante para a construção da identidade e reconhecimento do povo preto? Primeiro que eu acho que o culto ancestral é importante para todo mundo. Em que sentido? É um fio condutor ético, né? Se você acredita na ancestralidade, a ancestralidade ela funciona um pouco como borda do quadro. Eu não vivo solto de qualquer jeito. Porque eu tenho que honrar meus ancestrais. Isso é importante. E isso é frame. Todos nós precisamos de frame, nós precisamos de borda. Hoje os pais estão criando crianças sem borda. Os pais têm medo dos filhos. Os pais estão cheios de culpas, eles são incapazes de dar borda para as crianças. Aí você, depois, mais para frente, você vai ter adultos que não suportam frustração, porque ele não teve borda. Porque ele nunca recebeu um não. Já está aí, já. Já geração tá. já está aí, já. Então, primeiro, ancestralidade é fio condutor ético. Ancestralidade é alguma coisa que lhe diz, olha, você tem direito à sua individuação junguiana, você tem direito. Sim. Mas você não tem direito à sua individualidade, ao seu egoísmo, a se pensar único, eu me basto. Eu ouço muito isso hoje dos jovens, eu me basto, vai ser do meu jeito, eu faço o que eu quero. Como é que é isso? Se eu falasse isso para minha mãe, ela me dava um tapa na cara.
Eu amo a minha mãe, o rigor com que ela me educou. Olha o homem que ela fez. Eu amo a minha mãe. Eu amo cada tapa que ela me deu, cada não que ela me disse. Porque, caso contrário, eu acho que eu nem estaria vivo. Cada borda que ela te impôs. Cada borda, cada limite que ela colocou me fortalecia. Eu tinha que arrumar uma saída para conseguir lidar com o limite. Desenvolver a criatividade, né? Exato, criatividade e lidar com a frustração de não ter o seu desejo atendido. É sobre isso a ancestralidade. Meu pai é meu ancestral. Meu pai, Plácido de Ogum, também um homem de candomblé. Eu quero viver para honrá-lo. Ele não está mais presente, corpo físico, mas ele é meu pai. É isso, você está vendo? A memória. Isso faz muita diferença. Eu não estou solto. Eu quero dar orgulho ao meu pai. Aí você está falando dessa ancestralidade forte que é o seu pai, para além da divindade que é Xangô, né? Sim, essa é a minha ancestralidade parental. Xangô é a minha ancestralidade mítica. Eu também quero orgulhá-lo. Mas eu tenho meu pai, eu não estou desconectado. É referência direta, né? Isso, por isso eu penso nas minhas ações, nas minhas atitudes. Eu pensava na nota que eu ia tirar na prova. Eu pensava no caminho que eu ia seguir. Entendeu? É sobre isso a ancestralidade. Por isso que eu estou dizendo que é importante para todos nós. Para todos. Para mim é muito importante como homem preto, porque aí você tem o ancestral mítico, Xangô, e você tem os ancestrais parentais. Eu quero dar orgulho à minha avó, aos meus avós, não é? Que são referências, não é? Que são ancestrais, porque tiveram uma jornada significativa e relevante. Então, eu penso que a gente precisa resgatar o princípio de ancestralidade na nossa vida. Até se você tiver, por exemplo, pai, eu não tenho filhos biológicos, eu não tenho só filhos de santo. Até, e veja que isso, essa questão da ancestralidade, ela é dialética, é um vai e vem. Porque também, se eu tivesse um pai não ancestralizável, sim, eu não poderia estar lhe contando essa história. Sim, sim. Não se emocionaria, ao menos. Eu não, exato, ele não é meu ancestral. Eu ia falar com ódio até, e até nem ia falar, porque eu ia querer esquecer, porque é disso que se trata, não é? Mas eu penso que a gente pode se beneficiar das noções de ancestralidade se cada pessoa fizer o seu papel. Então, se eu tivesse um filho biológico, mesmo que eu tivesse dificuldade para impor um determinado limite, eu poderia dizer, olha, mas eu vou fazer isso por conta do seu avô. Além dele ter que respeitar a mim, ele tem que respeitar o meu avô. Olha, filho, nós temos ancestrais. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Não, essa brincadeira não é aceitável. Isso que você fez com o coleguinha não é aceitável. Não sou só eu que vou reprovar. Os nossos ancestrais vão reprovar isso. Isso é forte. Você fortalece. Para encerrar, tem essa coisa do pensamento afrocentrado e de ancestralidade, respeita o ancião em vida. Isso é o que a gente não vê na cultura eurocentrada aqui no Brasil. A gente está falando muito de etarismo ultimamente também, e o idoso, a pessoa com idade mais avançada, se torna um estorvo. Nunca vi, eu moro no interior, né, de São Paulo, e no caminho de casa para vir até aqui para o estúdio, eu passo por 3 casas de repouso, num trecho de 20 minutos. Então, assim, parece que a cada mês uma nova casa de repouso, um lugar para talvez deixar lá o velho, né, da família,
e quase que esquecer, é cada vez mais um business. Então, o que eu quero dizer? Quando você olha para a cultura africana, o velho é o ancião. Ele é memória viva, ele é biblioteca, né? Ele é fonte de sabedoria, é um outro lugar de percepção. Isso a gente também vê parecido com a cultura japonesa, né? O velho é um ancião, não como acontece aqui com esse branco europeu que vira um problema. Gostaria de tecer algum comentário sobre isso? Primeiro eu quero dizer que... Idade é posto, né? No candomblé. Primeiro eu quero dizer que você entrar nessas casas de repouso, você não vai ver gente preta lá. Isso é verdadeiro. Os pretos não abandonam os seus antepassados. Quem abandona é gente branca. É verdade. É verdade porque eu já fiz muita visitação. Eu sei porque eu tenho uma filha que ela é diretora de uma casa de repouso e eu já pesquisei. Isso é verdadeiro. E ela me disse, ela é uma psicanalista, ela é diretora de uma casa de repouso, ela falou, os pretos não abandonam os seus pais, os seus avós. Então está na entranha da Pode ideia. estar com Alzheimer, pode estar com Parkinson, eles ficam ali até morrer. Ótimo. Isso é coisa de vocês. São vocês brancos que odeiam os seus ancestrais vivos. Porque também um vivo, ele já pode estar se ancestralizando. Sim, ele já pode ser considerado alguém que está no gerúndio, produzindo a sua imortalidade. Então são vocês que odeiam. Vocês odeiam os seus irmãos, os seus pais. Isso é coisa de branco. É coisa de branco. Gente preta não abandona, não abandona. Chega até a ser doloroso, gente preta se aprisiona à doença do mais velho e adoece junto. Sim. Então, isso é um valor que está no DNA das pessoas pretas. Talvez elas estejam menos contaminadas pelo capitalismo, porque esquecimento tem a ver com capitalismo. Eu quero logo me livrar do problema e substituí-lo. Na nossa sociedade, as pessoas não têm filhos e elas adotam cachorros como filhos. Elas substituem, é o capitalismo. Isso é capitalismo. E aí ela começa a... Não estou dizendo, eu entendo a consciência dos animais, os movimentos aí que amam, eu entendo tudo isso, eu respeito. Mas eu estou problematizando psicologicamente, que gente branca quer substituir. Então é mais fácil ter cachorro do que ter uma criança. Porque o cachorro não é racional, ele não fala, ele não vai chorar, não é? Então é mais fácil ter gato e cachorro. Olha que lindo. Eu sei porque eu lido com seres humanos, as pessoas, e na frente do meu jogo eles dizem: eu acho que se eu adotar um gato vai salvar meu casamento. Eita, é mesmo? Já houve essa conjectura, pai? Não foi a conjectura, já aconteceu. Ai, pronto. Então é isso, não é? Há muita distorção hoje em dia, muita distorção. Nós sabemos que o capitalismo é uma máquina de moer carne também. Sim. E ele atua sobre tudo e comanda. Capitalismo e racismo são irmãos siameses. O capitalismo e o racismo são irmãos siameses. E eu penso, não é? Porque o que acontece? Sim, vamos ponderar. Talvez às vezes alguém mande os seus pais doentes para uma casa de repouso para poder ter um tratamento adequado. Tá, isso é um ponto. Mas nós sabemos que muita gente manda porque nós vivemos numa sociedade da satanização da velhice. É isso, aliás, é um não querer reconhecer que isso vai acontecer.
Exatamente. Com você, né? É uma neura narcisística também, né? Exatamente. Eu sei que a minha mãe de 74 anos não é a minha mãe de 50. Sim. Entendeu? Eu sei, ela tem 74 anos. Eu, inclusive, brinco com a minha mãe e falo, mãe, eu quero até voltar a dormir com a senhora porque a senhora está no último terço da sua vida. E nesse momento eu quero viver esse último terço intensamente. Eu estou na segunda metade da minha vida, ela está no último terço. 74 é o último terço, é só ver a média de vida das mulheres no Brasil. Ela é muito importante para mim, ela conta história, ela divide suas narrativas comigo. Quer dizer, minha mãe é alorixá, portanto eu aprendi a ser babalorixá com ela. Ela sabe muito sobre o que eu faço como babalorixá. Eu tenho que aproveitar cada cantinho, cada palavra, cada lição. Tudo que vem da minha mãe hoje é lição. Eu estou sempre atento, observando tudo. Eu até costumo dizer que eu sou minha mãe de calça. Nós somos diferentes, somos bem diferentes. Nós somos de escolas diferentes, mas ela é minha mãe. Eu não quero esquecer minha mãe, ela não vai ser esquecida. E esse movimento de colocar os pais na casa de repouso é um movimento de afastar a sua própria história, porque nós... você sabe como é que os africanos se apresentam? Os africanos eles têm um jeito muito próprio de se apresentar. Sim. Eles não se apresentam dizendo o nome deles. Então, se eu for me apresentar como africano, eu não vou falar, eu sou Sidney de Xangô. Não, eu não sou. Eu sou filho da dona Joésia de Inhaçã e Alorixá, neto da costureira Josefa Barbosa Teles, a minha avó, bisneto de fulana, filho de Plácido, neto do seu José, bisneto, eu só sou o que eles foram. Eu sou o resultado do que eles foram. O eco, né? Exatamente. E por último, aí eu passo a existir. Mas a nossa sociedade, ela quer o tempo todo se esquecer. Ela não entende que você não se constitui como indivíduo sem essa rede de antepassados. Você precisa de uma rede de antepassados. Tem uma história muito interessante. Uma vez eu fui fazer um axexê. Axexê é o ritual de ancestralização no candomblé, aquele ritual de 7 dias em que você faz depois que a pessoa morre. Sim. Ela volta para a massa de origem e, em tese, todo babalorixá e toda ialorixá merece a ancestralização. Em tese. Sei. Porque ele ocupou uma posição real. Aí eu fui oficiar um axexê, fui oficiar o ritual de um babalorixá, de uma pessoa. Uma das filhas depois herdaria a casa, ele tinha filhas iniciadas, filhas biológicas, tinha a esposa estava viva e tal. No terceiro dia de rito, a filha me chamou para conversar. Ela falou, ai pai, olha, eu estou muito feliz, eu gosto muito do senhor, estou adorando os rituais, mas eu preciso ser muito franca com o senhor, eu acho que o meu pai não merecia. Eu falei, por que, minha filha, que você acha que seu pai... Mas ele era um babalorixá, ele trouxe cura para tanta gente, ele atendeu tanta gente, ele acolheu. Eu me lembro que ele, inclusive, pegava crianças para morar com vocês e tal. Sempre seu pai era Oxalá, muito generoso. Ela falou, ai pai, mas meu pai também tinha uma outra face, ele era muito violento. Ele era muito violento, ele batia na minha mãe, e ele era violento conosco também, quase um abusador.
E o senhor no terceiro dia? No terceiro dia. Eu falei, ai filha, como é que o senhor explica isso? Ela queria uma explicação. Eu falei, ai filha, vamos seguir, né? Vamos seguir, ele era babalorixá. É a lei do santo. A lei do santo diz que um babalorixá merece os rituais de retorno à massa de origem, vamos seguir. E aí, um belo dia, eu falei, eu volto a falar com você sobre isso. Eu não sei quando que eu vou conseguir falar sobre isso, mas eu vou pensar. Eu sou um pensador, não é? Eu sou literalmente um pensador. Eu estou pensando sobre tudo o tempo todo. E sobre as coisas do candomblé mais ainda. Sim. Eu falei, olha, eu vou pensar um dia, a gente volta a falar sobre isso. E aí, um dia, eu encontrei um Ogé. Ogé são os sacerdotes de Egungun, que eles são especialistas nisso, eles sabem tudo sobre. E eu falei para ele essa história. E ele falou o seguinte, falou, olha, eu entendo a dor da filha, eu entendo a crítica ao ritual, eu entendo que ela disse que o pai não merecia a ancestralização, mas se ele recebe o ritual, quando ele se incorporar ao corpo de Egungun, o mal que ele fez não vai ser maior do que o bem que Egungun pode fazer. Ele disse, Egungun é pai, Egungun é juiz, Egungun é ética, Egungun é justiça. Então, se ele se soma à egrégora de Egungun, a egrégora absorve, inclusive, o mal que ele tem, porque lá já tem um corpo maior do que o mal que ele produziu. E agora ela terá, se ela nunca teve um pai, agora ela vai ter um pai. Agora ela vai ter. Agora ela tem um pai que é Egungun. Passou 2 anos, ela não era minha filha de santo, foi uma coisa episódica, eu fui só para oficiar o ritual, foi pontual. Depois de 2 anos eu a encontrei. Eu já tinha dado essa devolutiva para ela e ficou por isso mesmo. Aí eu dei a devolutiva por mensagem, inclusive, falei, lembra daquilo, tal. 2 anos depois eu a encontrei num café e eu me aproximei e perguntei. E eu falei, e aí, como é que você tá, minha filha? Como é que tá a mamãe? Como é que tá tudo por lá? A gente não se falou mais, o terreiro continua. Ela falou, pai, o senhor estava certo. Depois do que a gente conversou, eu consegui reaver meu pai. Olha isso, que cura, né? Eu agora tenho um pai. Eu tinha um torturador, eu tinha um algoz, e agora, depois que o senhor me trouxe aquela mensagem, porque quando você faz o axexê, depois de 1 ano, você assenta, né, o Egungun. Ele vai morar na casa. Né? Então, o pai dela mora lá. Tá. Eles fizeram esse... Sim, eles fizeram. Ela falou, agora eu converso com meu pai, agora eu tenho o carinho do meu pai, agora eu tenho a proteção do meu pai. Ela ressignificou toda a história. Então, é isso. Egungun é isso. Quer dizer, ele dá conta de transmutar o mal e absorver de modo que Egungun se mantém nesse lugar do pai. Isso é muito poético, é muito bonito. É sim. Não é? E o seu sacerdócio é muito poético, pai, né? A maneira como o senhor traz esses saberes de terreiro, traz a perspectiva dos orixás em nossas vidas. Eu sou realmente grato e feliz de fazer parte da sua companhia, principalmente do senhor fazer parte aqui do nosso corpo docente extraordinário e poder impactar tantos quantos queiram ser impactados pela sua vida, sua existência aqui também. E faço votos que seus filhos e filhas do Axé
tenham cada vez mais noção dessa poesia que é viver no santo pelas suas mãos, pela sua condução, pela sua existência. Eu preciso dizer publicamente, mais uma vez isso, e agradecê-lo, agradecer por aceitar esse chamado, por fazer parte desse projeto que visa, acima de tudo, que nessas trocas e nesses conteúdos formais, dentro do nosso processo acadêmico, possamos contribuir para uma sociedade cada vez mais conscientes e antirracista. Eu, particularmente, como coordenador, entendo que é isso que a gente tem para contribuir, e eu tenho certeza que o senhor e todo esse corpo docente que faz parte entendeu que esse é o propósito verdadeiro e legítimo. Os saberes de terreiro, o universo da África, a cosmologia que o pensamento africano nos propõe, eu acredito que nos possibilita uma sociedade possível. O senhor disse aqui que a versão eurocentrada faliu, não deu certo. Eu concordo, comungo dessa ideia, por isso vivo uma perspectiva afrocentrada, e porque eu acredito que há esperança, e a esperança está nessa reconsideração das possibilidades, visando uma sociedade nessa cosmologia que vem do Orum. Então, que a gente possa se somar cada vez mais nisso. Eu quero deixar para o senhor a oportunidade das últimas palavras, antes do nosso encerramento, dessa segunda-feira, esse dia maravilhoso em que a gente está iniciando aqui a nossa semana. Deu para você sentir, hein? Vocês que estão nos acompanhando aqui, sentir como vai ser o tamanho da qualidade dessa nossa semana Ubuntu. Pai, é com o senhor. Eu penso que é possível também, eu penso que é possível, é preciso, nós precisamos desse tipo de partilha. A gente precisa entender que nós somos mais parecidos do que diferentes e que as diferenças não são problemas. Eu acho que a gente precisa entender isso. Então eu me somo ao projeto com muita alegria, não é? Quer dizer, eu fico muito feliz por poder estar aqui e partilhar. Eu sou um babalorixá que elaborou, eu elaborei tudo. Eu não sou um babalorixá, eu não estou reduzido a matador de galinha, não é? Não, fazendo mais do mesmo, né? Exato, eu elaborei, quer dizer, a minha formação me permite fazer uma leitura poética, uma leitura ampliada desses saberes, não é? Quer dizer, a minha formação em semiótica, em linguística, em literatura... Isso que eu ia falar. O senhor acredita que a sua jornada acadêmica também, a sua valorização dos estudos formais ao longo da sua história, contribui para esse candomblé? Sem dúvida. Eu não teria tudo isso pensado sem a minha formação acadêmica, sem as leituras, sem Lélia Gonzalez, sem Abdias do Nascimento, até sem Saussure, que é o pai da linguística estruturalista, que é francês, o próprio Greimas, que é o pai da semiótica francesa, que é a linha que eu estudei. Mas eu sempre fui capaz de pegar esses elementos, subverter um pouquinho a ordem e fazer essas leituras um pouco mais elaboradas. Há muito sentido nos rituais de candomblé, na prática de candomblé, na dança. Cada movimento, tudo tem sentido. Nada é mera repetição. Nada. O candomblé é um código muito sofisticado, muito complexo, muito elaborado, entendeu? E sim, a minha formação, ela colabora muito para a minha capacidade de traduzir o candomblé. Porque eu acabo sendo um tradutor do candomblé. Quer dizer, eu traduzo o rito, o fato, o fenômeno. Eu acabo traduzindo, não é, esse ritual. Então, pai, eu estou muito feliz por estar aqui. Conte comigo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa. E estou feliz por vocês estarem aqui. Venham para o curso. O curso, né? Vocês estão vendo quem que está no curso, não é? Quer dizer... Catiúcia, né? A querida Catiúcia, a Ellen,
A mãe Ellen de Oxum, que é minha irmã, minha amiga, minha companheira maravilhosa. Mãe Cláudia. Claudinha Alexandre, que é maravilhosa. Renato Nogueira. Renato Nogueira, que não tem nem o que dizer, né? Que, enfim, ele é tão generoso comigo que ele escreveu aquele livro sobre amor e ele faz referências à minha elaboração sobre Exu. Então, vocês têm que vir para o curso, venham para o curso, venham aprender, venham sancofar. E veja bem, o fato de você acessar esses outros saberes não tem nenhuma intenção aqui que você invalide totalmente o que já sabe. A intenção é a soma. Até porque isso nem é Ubuntu, né? Nem é Ubuntu invalidar para poder existir. Exato. Ninguém precisa invalidar nada, só precisa acrescentar para poder viver um pouco melhor. Só vem. Acrescenta e organiza, né? E é isso, fica atento aqui, ó, nós vamos dia 12, então abrir as matrículas e amanhã vou anunciar as condições especiais. O que eu ouvi dizer é que vai ter uma super condição, um super desconto. Eu ouvi dizer que é segredo, que vai ser uns 60% de desconto para professores da rede pública. Olha só, a gente conseguiu mesmo uma parceria para subsidiar bolsas, são 50 bolsas. Eu já falei tudo já, Luiz, que era para ser surpresa, viu, professor? Então, surpresa para 50 bolsistas de quem é professor da rede pública. Tá aí o link para você poder se candidatar a essa bolsa com até 60% de desconto. E mais informações tá aqui também na descrição do vídeo, no link que você vê aí da nossa página, onde você vai poder fazer a sua pré-interesse. E vamos falando aqui, eu quero te aguardar amanhã, com certeza eu quero sua presença aqui amanhã às 20 horas. Pai Sidney, professor Sidney, mais uma vez, gratidão imensa por essa partilha, por você ter sentido tão à vontade, ter se emocionado aqui, é tão importante saber que a gente está nessa relação verdadeira de troca. E aguarde Candomblé Queto com o Pai Sidney, esse só encontra aqui. Só vem. Na pós-graduação. É isso. Vem pra cá. Vem conversar com a gente. Axé. Tchau, Axé. tchau. Mulher preta nascida e criada numa comunidade quilombola do Rio Grande do Sul. Eu sou doutora em filosofias africanas e hoje vou te dizer por que os nossos ancestrais não estão no passado. Trazemos eles em cada detalhe do nosso corpo e do nosso espírito. A colonização foi e é uma tecnologia que busca esvaziar o outro da sua própria história e do seu modo de ser e estar no mundo, retirando do povo colonizado seus deuses, línguas, costumes, modo de ser e subjugando suas capacidades. A colonização buscou sequestrar a nossa ancestralidade, reduzindo tudo que somos no período escravocrata. A forma como nos vestimos, a língua que falamos, a comida que nos alimentamos, só é possível a partir do trabalho de pessoas que nos antecederam. Então, onde vive a sua ancestralidade e o que ela pode nos apresentar para o futuro? É sobre isso que vamos conversar no segundo dia da semana Ubuntu, de 12 a 16 de junho, no YouTube da Umbanda EAD, às 20 horas. Para participar, é só clicar em Saiba Mais e fazer a sua inscrição gratuita. Axé para nós, axé em nós. E te encontro no dia 13 de junho, às 20 horas, na Semana Ubuntu.